Vamos ser muito sinceros? Nós vivemos nossa vida baseado no medo. Nós estamos sempre temendo alguma coisa. A gente tem medo das coisas que acontecem, a gente tem medo de tentar fazer alguma coisa e falhar, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, a gente tem medo de como nós vamos provavelmente nos sentir. Nós temos medo de ter medo e isso cria um constante estado de ansiedade que nós não conseguimos lidar. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. O medo e a ansiedade giram em torno de dois princípios fundamentais: a dicotomia do controle e o princípio do consentimento. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois, iniciando pela dicotomia de controle. Se a gente não quer ter medo, se eu não quero ter inveja, se eu não quero ter emoções negativas, ou como a gente fala na filosofia, se eu não quero estar sujeito às paixões, nós precisamos aprender a distinguir entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que simplesmente não estão sob nosso controle. Qualquer coisa externa a mim não está no meu controle, ou pelo menos não está inteiramente sob meu controle. A única coisa inteiramente sob meu controle é a minha própria mente. Quando se trata de coisas das quais eu não tenho controle total, eu faço minha parte, eu faço o meu melhor, mas eu não vou me preocupar com o resultado. Porque se eu fizer o meu melhor, o que acontecer não é necessariamente o reflexo de mim. É como a parábola do arqueiro estoico. Imagina um arqueiro que se preparou para uma competição a vida toda. Ele treinou incessantemente durante meses. Ele mesmo fez o arco, ele fez as flechas, ele prendeu com toda precisão e calma as peninhas nas flechas. Ele está preparado. O material é o melhor que ele poderia ter. Ele estica o arco e mira no alvo. Lança a flecha. A partir desse momento que ele lançou a flecha, o resultado pode ser qualquer um. Pode dar uma lufada de vento do nada, e isso pode fazer a flecha sair do caminho. Uma das peninhas, de repente, pode ter dado algum tipo de apodrecimento, algum tipo de bicho que fez ela soltar no meio da trajetória e isso desvia ela. Existem várias coisas que podem acontecer, várias forças externas que causam mudanças repentinas que simplesmente não estão no nosso controle. Então, essa é a ideia. Eu faço o meu melhor, eu me preparo o meu melhor para aquele momento e faço o meu melhor. O resultado não vai estar na minha mão mais. Por isso que eu busco ser amável, mas eu não busco ser amado. Porque ser amável está no meu controle, ser amado não. Eu busco escrever bem, eu busco fazer um bom vídeo. Mas não necessariamente eu vou ser um autor best-seller ou vou ser o melhor youtuber daqui. Porque um está no meu controle, o outro não. A vida, diz Epicteto, é como um jogo de bola. Se começarmos a nos importar mais com a bola do que com o jogo, não será mais um jogo, mas uma briga, e não vai ser nada divertido. O importante não é monopolizar a bola ou mesmo vencer, mas jogar e aproveitar o melhor jogo que nós pudermos. Esse é o tipo certo de vitória, e provavelmente vai me levar a mais jogos, e provavelmente vai me deixar muito mais feliz. O seu sofrimento, muitas vezes, é a sua necessidade de controle das situações. E é isso que causa tanta angústia na sua vida. E é isso que te mantém preso. O que te mantém paralisado na vida hoje é a sua necessidade de controlar tudo. Controlar coisas que não estão no seu controle. São externas a você. Quando você entende isso, você é tomado por uma paz. Quando você entende que a única coisa que você pode fazer realmente é dar o seu melhor e buscar um bom resultado, você finalmente encontra paz na sua vida. E tudo isso nos leva ao que nós chamamos de princípio do consentimento, que está totalmente, intimamente ligado à dicotomia do controle. Então vamos lá. O Zenão de Cíncio, o pai do estoicismo, como nós falamos no último vídeo, ele ensinou que o conhecimento ele poderia ser garantido por meio de um processo chamado catalepsis, que é agarrar em grego. E ele ilustrou isso fazendo 4 movimentos com a mão. Primeiro, com a mão aberta. Isso aqui que ele está representando são as impressões, né? São impressões sensoriais ou ideias da mente. Depois ele fez assim como se fosse uma garra. Isso aqui vai estar representando a razão concordando com a impressão por livre-arbítrio. Depois ele fechou o punho. Flexionando assim, ele está mostrando que isso é a compreensão ou finalmente o catalepsis. E por último, ele cobriu o punho com a outra mão para representar o conhecimento. Então,
a nossa capacidade de concordar ou rejeitar impressões é, em última análise, a única coisa que está totalmente sob nosso controle. Vamos lá. A nossa maior preocupação deve ser rejeitar qualquer impressão que fale no teste da objetividade. Nós precisamos ser muito mais conscientes do nosso julgamento de valor, adiando uma resposta às impressões apaixonadas. Lembra que eu falei ontem do roxo púrpura, que Zenão estava transportando e perdeu tudo? Cara, a cor púrpura é linda. Aquela cor que era o púrpura imperial dos gregos era uma coisa linda. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você pode até falar, caramba, que cor linda, que manto lindo. Mas você também pode entender o seguinte, esse manto lindo, roxo, púrpura, é na verdade um pedaço de pano qualquer, tingido com um monte de caracol marinho esmagado. Não é nada demais. Não é nada demais isso. Nós podemos desejar incontrolavelmente o corpo de uma digníssima, até nos lembrarmos como o Marco Aurélio fez. A intimidade que nós desejamos nada mais é do que uma fricção de duas membranas, como se você estivesse convulsionando até você simplesmente expulsar e ejacular algum muco. É interessante que Marco Aurélio, né, quando lhe ofereciam os melhores vinhos, e falava, Marco, esse aqui é o vinho tal, envelhecido não sei quanto, e ele tomava e falava, é gostoso. Uva fermentada. Quando davam uma carne, um cordeiro feito com os melhores, as melhores especiarias, falava, é gostoso. Nada mais do que um animal abatido. Ele retirava essa ideia mítica das coisas e julgava elas pelo que elas realmente são. Então, o uso adequado dessas impressões corresponde ao que nós chamamos de distanciamento cognitivo na terapia cognitivo-comportamental moderna. Não à toa que Epicteto dizia, isso aqui é a base do próprio bem-estar de Deus. E é a coisa que mais nos distingue das crianças e dos animais. Crianças pequenas, elas são constantemente sobrecarregadas emocionalmente pelas impressões delas. E é por isso que elas vão de explosão em explosão. Porque elas estão quase totalmente sem perspectiva. A menor coisa parece para eles uma tragédia. Por exemplo, se o pai vai trabalhar, eles choram. Mas se você dá um bolo para eles simplesmente esquecem o pai que foi trabalhar. O que nós, então, adultos, precisamos não é de bolo, nem de consolo constante, nem de antidepressivos, mas de impressões precisas. A menos que a gente queira permanecer a vida toda como crianças grandes. A gente precisa ver as coisas como elas são de verdade. Sabe aquela digníssima que, de repente, você amou e perdeu na sua vida? Que ela foi embora. Eu sou mais uma digníssima no mundo. Sabe aquele trabalho que, de repente, você achava que é o trabalho da sua vida? Eu sou mais um trabalho meio de ganhar dinheiro. Coloque as coisas sob perspectiva, que você vai perceber que você não vai ser mais levado de um lado a outro pelas suas emoções como se você estivesse perdido no mundo. A gente precisa acabar com esse deslumbramento tão bobo e tão nocivo que nós nos acostumamos a viver. Então, quando nós entendemos esses dois princípios, nós conseguimos oferecer uma resposta estoica ao medo e à ansiedade. Porque quando você soma isso, você percebe que se nós estamos ansiosos ou com medo, é porque lá no fundo a gente está tentando ter controle e controlar coisas que não estão no nosso controle, ou não estão totalmente no nosso controle. Em outras palavras, é porque você deseja que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, em vez de entender que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Nisso, o medo é a outra face da esperança, porque você acaba esperando, antevendo o que você teme. Por exemplo, nos discursos, Epicteto fala sobre isso. Quando ele fala que quando ele vê um homem ansioso, ele faz a seguinte pergunta: o que esse cara quer? Se ele não quisesse algo que não está em seu poder, por que ele estaria tão ansioso assim? Então, dado que o futuro não está no presente, tanto a esperança quanto o medo são redundantes. Mais do que redundantes, elas são contraproducentes, porque nós ficaríamos muito melhor, teríamos uma vida muito melhor, com muito mais qualidade, se nós nos concentrássemos nas coisas que estão realmente sob nosso controle, de modo a aumentar a probabilidade de um resultado favorável. Se eu vou dar uma palestra, a única coisa que eu tenho que me preocupar é fazer a melhor palestra possível, estudar o tema, dominar o tema, me preparar o máximo que eu posso, entregar para as pessoas uma ótima palestra. E eu não tenho que me preocupar como ela vai ser recebida.
Não está no meu controle, como se as pessoas vão gostar ou não. Quando eu faço um vídeo, o que eu tenho que me preocupar é fazer o meu melhor vídeo aqui, o meu melhor texto, me preparar. Mas as pessoas podem não gostar. E tá tudo bem. Isso não define o que eu sou. Apenas as pessoas, por algum motivo que não está no meu controle, não gostaram. Então, ao nos preocuparmos, estamos apenas tornando a nossa vida muito mais difícil desnecessariamente. Mais difícil do que precisa ser. E também você corre o risco de ficar com medo de tentar. E isso sabota a sua performance. Se você estiver calmo e bem preparado, por outro lado, a probabilidade é que tudo dê certo. Que a palestra vai ser genuinamente bem recebida. É como Sêneca nos disse. As coisas nos assustam muito mais do que nos afetam. Nós somos muito mais afligidos pelo pensamento do que pelo fato. Quando você entende isso, quando você começa a aceitar as coisas como elas são e sem tentar determinar o seu valor ou o que você é pelo resultado das coisas, a sua vida se torna muito melhor e você coloca as coisas numa nova perspectiva. E você vê que pode fazer tudo sem medo. Enquanto você estiver com medo de as coisas darem errado, a maior probabilidade vai ser você se auto-sabotar. Vai ser você criar as suas próprias dificuldades. Aprenda a viver em paz e aceitar as coisas como elas são.